Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Aqui é onde a gente trata de questões de trânsito com princípios, com história, com detalhes, para o assunto ficar bem simples. Nesse vídeo eu vou tratar de uma regra de trânsito de preferência em um cruzamento em que a preferência não é da direita. Qual que é essa regra? Por que ela tem uma preferência que não é da direita e onde ela está prevista? Vamos lá ver essa questão. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender aí algumas regrinhas de preferência para a gente saber por que algumas preferências são regulamentadas e outras já são princípios. Algumas preferências são princípios, são características. Essas preferências não são manipuláveis, então elas não podem ser alteradas. Porque se trata de algum tipo de via que é já característica dela ser preferência. Primeira delas, trilhos. Inclusive, não existe cruzamento entre uma estrada e uma linha de trem. Na verdade, ali é passagem. Cruzamento de via férrea são cruzamento de duas vias férreas. Outra que não se discute preferência, rodovia. Ela já é feita para ser veloz. Via de trânsito rápido também. Ela é construída para ser rápida, não veloz. Rápida. Outra também que não se discute preferência, via arterial. São as avenidas e umas ruas muito intensas, aquelas que são referências na cidade. Toda hora tem alguém procurando elas são mais conhecidas. Ela já é preferencial. Inclusive no Brasil, o nome dela era via preferencial. Em muitos países ainda usa esse nome, via preferencial. Agora, existem sim 4 tipos de preferências na nossa legislação. 4 tipos. Uma do artigo 36 e 3 no artigo 29 do CTB. Aqui eu vou tratar da primeira regra do artigo 29, que é proveniente de rodovias. Lembrando que não existe discussão e nem previsão na nossa lei de preferência de rodovia. Vamos esquecer isso. Em lugar nenhum do mundo ninguém discute. Ela já é preferencial para título de fiscalização. Chegou nela, não deu preferência, é infração de não ceder a preferência. Aqui eu vou falar sobre uma regra de interseção de uma via que ela é proveniente de rodovia. O fluxo dela é proveniente de rodovia. Quando a gente fala de interseção, esse conceito identifica o cruzamento de vias, interseção, né? Qualquer via que se cruzem, e também o fluxo referente a ela também é uma interseção. Interseção de via, interseção de fluxo, é a mesma coisa. Esse inciso terceiro, ele fala: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, esse cruzem está numa regra geral, indefinida. Não está aí dizendo cruzamento, ele não está dizendo o ato de cruzar, que é cruzamento. Ele está dizendo fluxos que se cruzem. Toda vez que tem um fluxo intercedendo em outro, eles se cruzam. Existe no termo geral também a conotação que se cruzem, né? Ou então alguém cruzou na minha frente. O veículo cruzou na minha frente. Por quê? O que significa cruzar? Passar de um lado para outro. Só que o cruzamento é diferente. Ele tem que ser de duas vias, ou seja, uma passa de um lado para outro e a outra para o outro lado, ou seja, elas se cruzam. Isso é um cruzamento. Então, vamos ver aí, veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem
de local não sinalizado, um local não sinalizado. Significa que ali já tem uma regra prevista. Tá? Não sinalizado terá preferência de passagem, ou seja, chegou em qualquer interseção, não tem sinalização, a preferência de passagem é conforme está aqui. A primeira, proveniente de rodovia, ela passa primeiro. A que vem da rodovia, passa primeiro. Se for de sentido único. Duplo, não. Vou tratar aqui dessa letra A, dessa primeira regra. Proveniente de rodovia. 2 detalhes importantes aqui nessa regra. Primeiro deles, fluxo é o lado que desloca. Então o rio está fluindo, está se deslocando. Então o fluxo se refere ao deslocamento. No trânsito, deslocamento sobre via. Outra coisa aí, proveniente. Proveniente do latim pro, favor. E veni significa vir, que vem. Proveniente, que vem. Certo? Então, a gente está falando aqui de um fluxo que vem da rodovia. A rodovia é apenas uma referência. Numa via, tem um fluxo para lá e outros para cá, um que vai e um que vem, duplo sentido. 2 fluxos. Aqui, ele está tratando apenas de um fluxo que vem de lá da rodovia. Aí eu estou num cruzamento. Sabendo que a regra do cruzamento, quando não tem sinalização, a preferência é quem vem da direita, ou seja, quem vem da minha esquerda tem que parar. Agora vamos ver como é que ficou esse fluxo. Vamos olhar aí essa imagem aí. Tem uma via aí, 2 faixinhas, as duas vêm da rodovia. Ou seja, são 2 faixas, mas é um fluxo só. Esse fluxo que vem da rodovia, tem aí esse carrinho azul transitando numa faixa e o outro, 2 faixas vindo da rodovia. 2 faixas. Uma via de sentido único. E está passando aí esses 2 carrinhos azuis. Quando chega nesse cruzamento aí, vamos imaginar que nós estamos nesse carrinho vermelho. Chegou no cruzamento. O que eu faço? Preferência quem vem da direita. E o que vem da minha esquerda? Vai ter que parar. Da esquerda dele aí está o carrinho azul. Esse carrinho azul que está na esquerda dele não vai parar, porque essa via é proveniente de rodovia, esse fluxo vem da rodovia e é de sentido único. Então, aí inverteu a regra. Por que inverteu a regra? Porque cruzamento, ele tem 4 pontas e as 4 pontas são duplo sentido, ou seja, fluxos opostos. Aqui, a engenharia inverteu um, então deixou de ser a regra da direita. Você chegou no cruzamento e o veículo que está na sua esquerda vem da rodovia. Aí você vai ter que parar para ele também. Mas como é que nós vamos adivinhar esse negócio? Estou vindo lá do interior, aí eu chego nesse cruzamento, preferência da direita. Foi assim que eu aprendi. Não tem placa, não tem nada, vai bater. Certeza. Vai bater. Porque ele não pode adivinhar que do lado dele, aquela rua, vem lá de uma rodovia que ele não conhece o bairro. É exatamente por isso que eu digo que essa regra é para engenharia. Ou seja, ela está predefinida para o engenheiro sinalizar. Vamos lá, por quê? 2 detalhes. Vamos ver aí. Primeiro deles, se a via é de sentido único, é porque o engenheiro inverteu a outra. Então esse artigo aqui está dizendo para ele aqui, ó, se você for colocar uma via de sentido único, saindo da rodovia, você vai ter que dar preferência até o final. É isso que está dizendo esse artigo. Esse é o primeiro detalhe. Não existe via de sentido único do jeito que nasceu.
Se tem de sentido único, alguém já modificou a regra. E se ele modificou, tem a responsabilidade de sinalizar. Qual é o outro detalhe aí? Que a regra é para engenharia. Porque o fundamento da criação dessa regra é escoar a rodovia. Vamos imaginar que tem uma rodovia, aí tem uma ruazinha entrando na rodovia, duplo sentido. Se for uma estrada, ela é duplo sentido. Só existe estrada duplo sentido. Caminho, todos eles é duplo sentido. É o mais estreito, é o tipo de via mais estreita que tem, é o caminho. E ele é duplo sentido. Quando começa a intensificação dessa via, a fluidez muito violenta e muitos carros passando, um após o outro, aí a engenharia vai lá nesse local, faz o estudo técnico e deixa desenhado desse jeito aí, ó. Aí tem uma faixa de desaceleração e uma faixa de aceleração, que é para não permitir ninguém entrar na rodovia e nem atrapalhar a rodovia quando for sair. Quando a gente sai, não reduz a velocidade. Então, ninguém sai a 80 por hora. A gente sempre faz uma conversãozinha quando vai sair a 40, né? Por aí, em média, né? Então, vou reduzir a velocidade a 40 km por hora numa rodovia? Nem pensar. A faixa da direita da rodovia é para carreta. E ela vem a 80. Carreta, ônibus. Nem experimente. Então, por isso que tem essa faixa de desaceleração. Você vem a 80, sai, pronto, você já está fora da rodovia. Aí você pode reduzir a velocidade, que essa faixinha é só para isso. Certo? Mas fora da rodovia. Eu vou chegar nesse artigo aqui, porque que o engenheiro vai construir um cruzamento, que a preferência não é da direita. Eu tenho que chegar lá, calma aí. Daí, essa faixa de desaceleração começou a congestionar. A cidadezinha cresceu, tem muita gente chegando, começou a fazer fila depois da faixa de desaceleração. A faixa encheu e se prolongou lá para trás. Tem duas saídas, eu posso aumentar a faixa de desaceleração também, né? Mas faixa de desaceleração não é para encher. Faixa de desaceleração pode parar, porque era para você reduzir a velocidade. Se ela parar, vai fazendo fila atrás. E a fila chega até a primeira faixa da rodovia, lá atrás. Quem é que quer ficar lá atrás, parado, esperando uma carreta vir 80 na faixa que você está? Desesperador, né? E a lei trata isso como desesperador mesmo. Não pode isso acontecer. Quando tem uma via de mão dupla chegando na rodovia, uma tira o fluxo da rodovia e o outro abastece a rodovia. Um entra e um sai, certo? Aí, a que está saindo, está travando a rodovia. Ele pega a faixa que está entrando na rodovia, inverte e deixa as duas saindo, que é para não encher a rodovia. Então, tinha uma faixa saindo, agora tem duas. Dobro. Reduziu pela metade lá. Deixou duas faixas saindo da rodovia, um único fluxo. Quando chega no primeiro cruzamento, ele vai colocar um semáforo? É para escoar a rodovia, você vai parar para quê? Faz sentido. A via que sai da rodovia tem preferência até o final. Eu já vi bastante por aí. Nós estamos falando de um cruzamento que está numa via que vem o fluxo dela de uma rodovia. Claro que o engenheiro não vai deixar a mercê, porque foi ele que inverteu a faixa. Porque se ele não inverte, seria duplo sentido. Estaria fora dessa regra aqui. Porque essa regra está falando um fluxo, né? O que é um fluxo? Pode ser duas faixas, três faixas, quatro faixas, desde que seja no mesmo sentido. Esclarecido aí esse cruzamento, é uma regra do artigo 29, inciso 3º, letra A. Proveniente de rodovia, tenha preferência até o final.